Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar aqui, mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. Igual o pastor Daniel disse, nós estamos tratando de um assunto tão importante que são famílias. Você faz parte de uma família, amém? Você talvez não tenha mais o seu pai ou sua mãe, mas você teve um pai, uma mãe, possivelmente irmãos. E o Senhor sempre quer que nós procuremos olhar para as nossas famílias. E os textos que nós temos lido para ilustrar e nos ajudar para estudar esse assunto, nós temos lido e estudado o livro de Neemias. E eu quero que nós abramos lá. Neemias, capítulo 9, por favor. Neemias, capítulo 9, do verso 33 ao verso 37. Amém? Diz assim: porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância dos bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, eu coloco, Senhor, cada vida aqui nesta noite diante do teu altar. Eu creio, Senhor, que o Senhor separou uma porção para cada um que está aqui. E que aquilo que o Senhor separou vá de encontro a cada coração. Eu quebro agora, na autoridade do nome de Jesus, toda resistência, todo espírito contrário à revelação e ao ensino que o Senhor quer manifestar aqui hoje. Tenha liberdade para mover através, Senhor, da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse texto que nós lemos agora é um texto, foi dito por Neemias. Ele estava nesse momento orando ao Senhor e falando para Deus a situação que se encontrava aquela nação. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos estudado um pouquinho da Bíblia toda segunda-feira na nossa oração lá em São Pablo. E eu tenho dito para os irmãos que estão ali: não leia a Bíblia somente achando que é um livro histórico, por curiosidade ou por achar simplesmente interessante. Peça para o Senhor: Deus, me fale. O que o Senhor tem a me dizer através desse texto, através dessa palavra? Então, nós precisamos compreender o contexto que estava, a história, o que estava acontecendo. O povo de Israel, ele havia sido dominado por outros reis. Eles haviam sido saqueados, eles estavam dispersos, poucos haviam ficado em Jerusalém. E aí a situação da nação era caótica. Os muros que protegiam a cidade haviam estado destruídos por causa dos ataques do inimigo. Mas Deus levantou Neemias. E Neemias, ele servia na Pérsia. Ele era o copeiro do rei. Deus sempre coloca pessoas de confiança dele em pontos estratégicos na história. Vocês já repararam isso? Esther, Neemias, José, Moisés, pessoas que o Senhor levanta. E Deus colocou Neemias como copeiro do rei. Mas ele ficou sabendo que a terra dele estava destruída. E nesse momento ele entristeceu-se. Mas Deus usou a Neemias.
E ele foi, reconstruiu os muros, a cidade ficou novamente protegida e principalmente ele orou com o povo e o povo se arrependeu e se posicionou a servir o Senhor novamente. Amém? Essa é a história, um resumo da história do livro de Neemias. Aí você pode pensar assim, o que tem isso a ver comigo? O que tem isso a ver com a minha vida? Querido, tem tudo a ver. Amém? Muros nos falam de quê? Proteção. Uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida. O tamanho do muro, a força do muro, mostrava se aquela cidade tinha um povo forte, um povo unido e que principalmente o Deus daquele povo era um Deus forte. Um dos motivos que Neemias chorou ao saber que os muros estavam caídos era que os inimigos olhavam Jerusalém como um lugar o quê? Destruído. A reputação de Deus estava em jogo. Neemias se entristeceu, porque o povo de Israel era conhecido por ter sido tirado do Egito. Milagres aconteceram, mas eles se encontravam destruídos. A reputação do Deus deles também estava em jogo. E um dos motivos de Neemias ter se entristecido foi esse. Os muros, então, eram a proteção. Muros altos eram cidades fortes, um povo forte. Muros destruídos eram uma cidade totalmente desprotegida, que simbolizava um Deus fraco. Mas Neemias sabia que o nosso Deus não é fraco. Amém, queridos? O nosso Deus é forte. E Neemias foi usado e os muros foram levantados. Mas o que nós podemos, então, igual eu disse para os irmãos, tirar disso? O que tem isso a ver com a minha vida? Aqui nos Estados Unidos nem muro não tem. As casas são cercadas ou nem cerca não tem. Que muros são esses? Os muros, querido, te protegem. Os muros protegem a sua família. Os muros protegem os seus filhos. Os muros protegem você de um ataque do inimigo. Então, o que nós temos que avaliar? Quando estamos falando de muro, a sua família, ela está protegida? Há um muro seguro ao redor da sua casa? Ao redor daqueles que são os seus filhos? Ou então, quem edificou os muros? Você terceirizou a edificação dos muros? Ou então, os muros estão destruídos? Você percebe que estão destruídos, mas não tem feito nada para reerguê-los. Vamos nos colocar no lugar de Neemias. Precisamos reconstruir os nossos muros. Amém? Mas nós precisamos compreender que o cenário naquela época estava contrário à vontade de Deus. Não era vontade do Senhor que o povo perecesse. Mas o que nós lemos aqui na palavra? O que eles foram? Desobedientes. Eles não obedeceram a Deus. Por isso eles estavam e se encontravam naquela situação, desprotegidos. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o Israel de Deus hoje, quem é? Os meus amigos lá de São Pablo sabem. Quem é o Israel de hoje? Somos nós, a igreja. Então, quando nós falamos de muro, nós temos que olhar para a nossa vida. Como Neemias chorou. Quando o inimigo olha para você, que tipo de muro ele vê? Você está protegido? Você está debaixo das vigilâncias do Senhor? Amém? Mas o que nós temos que trazer para o nosso dia? Nós temos que compreender que a família é um projeto de quem? De Deus. Se a família é um projeto de Deus, a palavra de Deus fala que quem é o arquiteto? O Senhor. O Senhor é o arquiteto. Abra lá sua Bíblia novamente. Salmo 127, versículo 1.
Posso ler? Parte 1 do versículo 1, parte A. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Qual tem sido o cenário da família atualmente? Como têm sido as notícias que você lê nos jornais a respeito de pais, a respeito de filhos, a respeito de mães? Qual tem sido a situação da família atualmente? Está como Israel estava, está destruída. O inimigo não só entrou, ele entrou e ficou. Ele não saiu, porque nós não deixamos ele sair. Nós estamos mantendo ele lá dentro. E ele tem ditado as regras. Nos lares, talvez até cristãos. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos visto nos nossos dias as famílias desestruturadas por causa de quem? Da televisão, de revistas, de jornais? Não. A família tem estado desestruturada, principalmente, querido, por nossa causa. Posso ouvir um amém de alguém? Nós somos responsáveis. O quadro hoje que nós temos visto são crianças, jovens irreverentes, que não honram seus pais, que não obedecem aos mais velhos, maridos que não cumprem os seus papéis nas suas casas, esposas distantes do modelo de mulher e esposa sábia que está na palavra de Deus. Parece que nós estamos vivendo dias em que o contrário é que está sendo vivido. Deus nos manda ir para a direita, mas nós temos ido para a esquerda. Deus nos conduz de uma forma, mas nós teimamos e queremos conduzir de outra. O resultado é que nós estamos debaixo da opressão do inimigo. Mas nós precisamos reverter esse quadro. Assim como Neemias se levantou, nós também precisamos levantar. E pedir para o Senhor: Deus, me ensina. Eu preciso reconstruir os meus muros. E a primeira coisa que nós temos que compreender é que lares estáveis e com sucesso são construídos pelo Senhor. Amém? Lares estáveis, repitam comigo, lares estáveis e com sucesso são construídos pelo Senhor. Amém? Ele é o arquiteto. O que um arquiteto faz? O projeto. Quem criou o projeto de família? Foi Deus. Deus criou Adão e criou Eva. A primeira família. E depois vieram quem? Os filhos. Foi Deus que criou. Ele planejou. É o sonho do coração de Deus, a família. Amém? E se Ele planejou, Ele sabe o que cada um tem que fazer. Os papéis de cada um têm que estar claramente definidos na sua casa. Você quer muro firme? Busque o arquiteto correto. Busque o construtor correto. Em vão nós vamos trabalhar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém? O Senhor é que vai dar as ordens. O Senhor é que vai determinar. Qual que é o papel? Quem são os operários que vão construir esse muro? A família. Quem? O pai, a mãe e os filhos. Os filhos também têm que fazer parte da construção desse muro. Não é só pai e mãe que constrói. Os filhos também têm o seu papel, estipulado pelo Senhor. Amém? Se Deus é o arquiteto, Ele criou o quê? Um projeto. Amém? Cadê esse projeto? A palavra. A palavra é o projeto. Aonde que eu vou conseguir ser uma boa esposa? Como que eu posso fazer? Busque na palavra. Está escrito na palavra. Como eu vou conseguir avançar sendo um bom marido? Busque na palavra. Como filho, às vezes você que não é casado, eu quero ser um melhor filho. Eu quero honrar os meus pais. Como que eu tenho que fazer? Busque na palavra. O melhor livro já escrito sobre criação de filhos, sobre casamentos em conflitos, ainda é a Bíblia. Busque na fonte.
Não há outra pessoa que pode te ajudar mais do que o Senhor. Mas o que é que nós temos percebido? Que o projeto está pronto. Mas o que é que nós temos vivido? Permitido que pessoas que não têm nenhum conhecimento, nenhum temor e nenhum respeito pelo Senhor, nos ajude a edificar os nossos muros. Quem são essas pessoas? São doutores, psiquiatras, psicólogos, educadores modernos, a televisão, a mídia, tudo é permitido. No mundo é permitido que um filho fale isso para a mãe. Aí isso entra na sua casa. Entra na sua casa através de novela, entra na sua casa através de um filme e vai entrando. E os muros estão sendo construídos? Estão. Mas são muros que não têm o padrão correto de Deus. E nós sabemos que tudo o que não é correto, os construtores aqui sabem me dizer, vai cair. É abalável. É abalável. Somente o Senhor é a rocha. O que a palavra de Deus diz? Que Ele é a rocha. Uma casa edificada sobre a rocha, ela cai? Não. Mas uma casa mal construída, edificada na areia, edificada num terreno frágil, edificada de qualquer forma, recebendo ajuda de pessoas que não têm critério, o que vai acontecer? Ela vai romper. E aí, quando ela cair, o psicólogo não vai estar lá, mas você vai estar. Vai cair principalmente na cabeça dos seus filhos. Tenha muito temor em quem você deixa entrar na sua vida. Construa os seus muros debaixo da unção e da direção do Senhor. É isso que nós precisamos compreender. Nós lemos, o versículo está aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Você vai trabalhar, mas o muro vai cair. Você vai trabalhar, mas o muro vai cair. Não vá no seu próprio entendimento. Busque na dependência do Senhor. Não vá porque a moda está dizendo. Não vá pelo que você pensa que é melhor. A Bíblia fala, enganoso é o coração. Achamos que está certo, mas não é o padrão. Não é o padrão. Vai cair. Chega uma hora, querido, que vai cair. Mas Deus é a rocha. E Ele hoje está nos dando essa oportunidade de avaliar. Aonde? Aonde? Quem está construindo os meus muros? Eu estou arregaçando as minhas mangas? Eu estou disposta a edificar algo de valor eterno? Tem um preço, mas vale a pena pagar. Amém? Segundo aspecto, para que nós possamos edificar muros que agrada a Deus, nossa segurança deve estar sempre onde, querido? No Senhor. E aí vem a parte B do versículo. Salmo 127, versículo 1, parte B. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. Você edificou o muro, seu muro está firme, você construiu, você pagou o preço, aleluia. Posso descansar? Posso agora voltar para o meu mundo? Não, você tem que vigiar. E quem você vai colocar para vigiar o seu muro? O Senhor. Ele é o guardiador, o guardião do seu muro. É Ele que tem que te guardar. É Ele que vai estar ali. Quando o inimigo chegar, ele não vai olhar para você. E ele não vai olhar para o seu muro. Ele vai olhar para Deus. Porque Ele vai estar ali e vai dizer, aqui não, Satanás. Amém? Mas como que eu posso desfrutar da proteção do meu Senhor? A forma como nós podemos desfrutar é sermos comprometidos com o Senhor. Amém? O muro está forte, mas ele em si mesmo, se não tiver a proteção de Deus, ele é frágil. Por quê? Porque é o Senhor, o que é que nós lemos aí? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Precisamos depender de Deus. E como que nós podemos usufruir disso?
nos posicionando para sermos o quê? Comprometidos com o Senhor em primeiro lugar. A primeira forma como nós podemos pensar é que nós precisamos nos posicionar em várias áreas da nossa vida. O compromisso, ele não pode ser mais ou menos. Eu não posso ser comprometido metade da minha vida e a outra metade eu vou abrir as brechas. Você tem que ser completamente, conscientemente, intensamente, sinceramente comprometido com o Senhor. Amém? Não existe meio termo, não existe meio compromisso. Eu sou casada com meu marido, eu não sou meio casada com ele, eu sou casada. Ele é o meu marido e eu sou a esposa dele. Amém? Os meus filhos são meus filhos, eles não são metade meus filhos, eles são meus filhos. Assim é o nosso compromisso com o Senhor. Ele tem que abranger todas as partes da sua vida, não só metade. Senhor, eu sou fiel nisso, mas nisso, daqui a algum tempo. Muros frágeis, sentinelas que não vão impedir do inimigo ir embora. Não adianta. Nós temos que desfrutar da proteção de Deus através do quê? Da nosso compromisso com Ele. Entregamos a construção, entregamos a vigilância, para que o Senhor nos guarde sempre nas mãos de quem? Do Senhor. Você confia, querido, no Senhor? De todo o seu coração? De toda a sua alma? De todo o seu entendimento? Então entrega para Ele a proteção da sua casa. Mas como? Comprometa-se. Comprometa-se com o Senhor. Você quer que o seu lar seja um lar que tem amor? Você quer que os seus filhos não briguem? Você quer que o seu marido te honre? Você quer que a sua esposa te respeite? Comprometa-se com Deus. Comprometa-se com o Senhor. Nós temos que primeiro buscar a quem? Ao reino de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas o que é que nós temos feito? Buscado outras coisas. E Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu vou ao culto. Se der tempo, eu vou ao culto durante a semana. Se der tempo, eu vou na oração. Não é assim. Compromisso com o Senhor exige de nós, queridos, dedicação. Eu creio que muitos de nós aqui somos dedicados em tantas coisas. Amém? Por que não com Deus? Por que não com o Senhor? E como Deus é o arquiteto, eu posso pensar assim, bom, como que eu posso demonstrar o meu compromisso com Deus? E eu quero falar agora para os pais, para os homens. A forma, homens, de você comprometer com o Senhor é se posicionar. A sua esposa não foi feita para vigiar a casa, é você. Você é o sacerdote. Amém, homens? Você é o sacerdote. Deus vai cobrar de você guardar a sua casa. Debaixo de quem? Da mão do Senhor. Cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel de homem. Cumpra o seu papel de pai. Cumpra o seu papel de manter a sua casa. Ore a Deus, Senhor, me prospera. Que eu consiga sustentar minha esposa, meus filhos. Que eu consiga honrar os compromissos da minha família. Que eu consiga ser para os meus filhos exemplo de um homem de Deus. Quando o seu filho olha para você, o que ele vê? Trabalho, trabalho, trabalho? Ou ele vê alguém que depende de Deus? Alguém que ora? Seu filho já viu você orar? Seu filho já viu você ler a palavra? Seu filho já viu você dizer o quanto Deus é bom? Você tem cumprido esse compromisso com o Senhor? É isso que Deus espera de nós. Amém? Seja modelo. Seja fiel com os dízimos, com as ofertas. Ensina para o seu filho. Filho, esse é o dízimo. Temos que dar, é a parte do Senhor. Temos que ofertar, sustentar missionários. Mostre isso para ele. Valorize isso. Seja
padrão. Compromisso com Deus. Amém? E as mulheres? As mulheres edifiquem os seus lares. Sejam sábias. Sejam pacientes. Sejam amorosas. Sejam mulheres comprometidas em edificar a sua casa. Não fofoque. Não fale mal. Não seja competitiva. Não seja arrogante. Abaixa a sua crista. Seja submissa ao seu marido. Muitas mulheres falam, eu não sou submissa ao meu marido, senão ele não anda. Para ele andar, você tem que sair da frente, querida. Amém? Tem como o marido andar se a mulher não deixa? Sai da frente. Sai da frente dele. Ah, mas vai faltar comida, deixa faltar. Vai cortar a luz, deixa cortar. Mas dependa dele, ensine ele. Olha, você vai, a partir de hoje, ser o cabeça dessa casa. Amém? Mas não fica depois acusando, tá vendo? Mulher rixosa, misericórdia. Construa algo sólido. Você é exemplo para a sua filha e para o seu filho de uma esposa? Será que o seu filho, quando crescer, quer que a esposa dele seja igual a você, querida? Você já pensou para avaliar? Será que você tem sido alguém que mostra para ele que o casamento é algo bom? Ou que o papai é mau? Que o papai é preguiçoso? Isso não está dentro do padrão. Isso aí é maldição na sua casa. Isso aí faz você edificar muros frágeis. Frágeis. Cheios de brechas. E esses muros vão cair. Isso é entrada. Não é nem uma porta, é um escancarado. O diabo sapateia. Por quê? Falta de sabedoria. Falta de dependência de Deus. Dependa do Senhor. O Senhor tem que vigiar. Mas para Ele vigiar, cadê seu compromisso? Comprometa-se com Deus. A partir de hoje eu quero ser uma melhor esposa. A partir de hoje eu quero ser um pai melhor. A partir de hoje eu quero ser um homem melhor. Homens, ouçam sua esposa. As mulheres às vezes têm mais sensibilidade para algumas coisas. Ouça seu filho. Ouça o que ele tem a dizer. Gaste tempo investindo na sua família. Isso é compromisso com Deus. Isso é compromisso com o Senhor. Amém? Para que nós possamos desfrutar da proteção de Deus, nós precisamos disso. Precisamos deixar que o Senhor tome conta da nossa casa, dos nossos muros. Ele é que nos protege. Amém? E por último, para que a construção dos muros de fato aconteça, nós temos que priorizá-la. E aí está o Salmo 127, já no versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Por isso que eu gosto de dormir. Porque enquanto eu estou dormindo, Deus está. Então, queridos, durmam. Descansem. Quem te supre é o Senhor. Amém? Mas qual tem sido o modelo, né? Aquilo que nós falamos no começo. Os ajudadores de edificação de muro. O que é que eles fazem? Trabalha muito, trabalha de dia, trabalha de noite. Ah, o dinheiro do papai não dá? Mamãe, trabalha. As crianças ficam como? Sozinhas. Terceirizadas. Esse não é o padrão de Deus. O que nós podemos compreender é que Deus deu o seu filho para você. Amém? Não foi para o daycare, não foi para a avó, não foi para o tio, nem para a tia. O seu filho é seu filho. Ele é resultado de um projeto de Deus, mas que Ele entregou para que você cuide.
que nós fazemos? Nós temos o quê? Trabalhando. O modelo do mundo de um lar feliz é um lar que tem o quê? Coisas. Piscina, jogos, né? Sala de jogos, muitas roupas, muitos brinquedos, viajar, passear, curtir. Isso tudo custa o quê? Dinheiro. E para ter dinheiro tem que o quê? Para trabalhar, o seu tempo em casa fica escasso. E o seu filho está crescendo. E você tem estado o quê? Distante dele. Ausente dele. Eu quero falar de novo para os maridos. Estou falando muito para os maridos hoje. Façam um orçamento doméstico. A sua esposa, de fato, precisa trabalhar esse tanto que ela trabalha? Será que não dá para diminuir essa carga? Para que ela fique em casa e crie os seus filhos? Amém? Cadê que, irmãs? Estou ajudando vocês aqui. Falam amém bem alto. Amém? Por quê? A mulher trabalha tanto e limpa a casa, e não sei o quê, e cuida de menino. Chega em casa o quê? Feliz? Morta. Mãe, não menina, agora não. Mãe, não menina, ah não, lá vem você. A criança, ela se sente o quê? Rejeitada. Eu sou um problema para minha mãe. Se eu não existisse, minha mãe não ia precisar trabalhar tanto. Então quer dizer, eu atrapalho a minha mãe. Eu não sou a bênção, eu sou a maldição para a vida dela. Aprecie o seu filho. Amém? As crianças, elas precisam ser apreciadas. Se sentirem amadas, queridas e importantes para você. Eu me lembro, aí você pensa assim, puxa, então eu tenho que largar tudo e ficar em casa? Não, tenha tempo de qualidade com seu filho. Eu me lembro, meu pai, ele trabalhava quando eu era criança, o trabalho dele, ele saía na segunda-feira de madrugada, eu nem via, e só chegava na sexta-feira. Passava o fim de semana, segunda-feira, novamente, ele iria trabalhar. Mas eu me lembro, na sabedoria do meu pai, ele chegava, sentava comigo no sábado de manhã, perguntava para mim como tinha sido a minha semana. O que você fez? Aí eu contava. Aí ele via as marcas, né, das varas. O que foi isso? Ah, a mamãe me bateu. Por quê? Aí eu tinha que contar. Aí me levava outra bronca, né? Pelo mesmo motivo. Mas era um momento que eu esperava durante a semana. Porque eu sabia que ele ia chegar. E aí ele ia conversar comigo, me levava para tomar um sorvete, ou me levava aonde ele fosse, eu estava junto. Quer dizer, não precisa você ficar com seu filho 24 horas por dia. Mas o tempo que você tiver com ele, seja de qualidade. Não fique em casa, mas ligue o computador, vai ver o Facebook, vai ver a internet, e o menino lá, não menino, depois. Não menino, agora não. Dedique, amém? Uma das formas que nós temos de saber, os muros exigem de você dedicação. Dedique-se, amém? O que mais que a gente pode tirar desse exemplo de Neemias? De que os muros, eles precisam também de quê? Que você viva para Deus. Viva para o Senhor. Não deixe que padrões errados entrem na sua casa. São as famosas o quê? Crente usa muito essa expressão. Brechas. O que são brechas, na verdade? São frestas entre o quê? O muro. Amém? Quem aqui é construtor sabe me dizer, não é isso? Há brechas na sua vida? Há brechas nos seus muros? Quais têm sido essas brechas? Porque creia, querido, nós temos falado muito de família aqui. Creia que haverá um dia que você vai estar diante do Senhor. Você crê nisso? Amém? Quem vai estar diante de Deus, levanta a mão. Amém? E nesse dia, o Senhor vai te fazer algumas perguntas.
Perguntas básicas. E uma delas, você pode ter certeza, na escala de prioridades do Senhor, Ele vai te perguntar: o que você fez com os filhos que eu te dei? Ele não vai te perguntar quantas casas você limpou. Você limpou direitinho? Você trabalhou direitinho? Você foi, embora isso seja importante, mas na prioridade do Senhor, Ele vai perguntar para você: o que você fez com os filhos que eu entreguei para você? Você educou essas crianças? O que você fez? E aí, talvez, você muito orgulhoso, muito cheio de si: olha, meu filho, não, ele se formou, ele foi doutor, trabalhou e fez isso e fez aquilo. Senhor, tudo bem, ok. Mas nesse pacote de coisas aí que você tem para me mostrar, cadê o coração do seu filho? O coração do seu filho é meu ou não? Para Deus importa o que, querido? O coração. E vou além. Talvez o seu filho nem esteja ali do lado. Talvez ele tenha se perdido e esteja nas mãos de Satanás. Por quê? Quem falhou como pai? Quem falhou na educação dos muros? Quem falhou na construção firmada na rocha? Quem? O pastor? O irmão? O líder do pequeno grupo? Não. A responsabilidade é sua. Creia e tema. Os filhos que você tem, você vai prestar contas para o Senhor. De cada uma das coisas que o seu filho fez. Sobre tudo. Não adianta. Há uma concepção errada de que tem que ter coisas. Querido, o seu filho tem que ter o Senhor. Crie o seu filho para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que ele vai ser, se ele vai ser advogado, se ele vai ser dentista, se ele vai ser babá como eu sou, eu prefiro a minha filha como babá como eu sou, do que uma dentista que não teme a Deus. Eu falo isso para ela. Falo: Nicole, a mamãe não quer. Busque o Senhor, minha filha. Ore, dependa de Deus. O que adianta um diploma? O que adianta um cargo? O que adianta uma posição se o coração do seu filho não tem Deus? Muros fracos. Muros fracos. Edifique, querido. Dedique. O mais importante para o seu filho é conhecer a Deus. O mais importante. Forme a sua filha para ser uma boa esposa. Ensine ela a submissão desde pequena. Filha, submeta-se, obedeça. Creia. Uma mulher rixosa foi uma criança rixosa. Desde a infância. Vigie sua filha. Um homem preguiçoso foi um menino preguiçoso. Põe seu filho, põe ele para trabalhar dentro de casa. Não passa a mão na cabeça. Forme homens e mulheres de Deus, querido. Amém? Amém. É mais importante o seu filho vir no culto do que ir fazer qualquer outra coisa. Edifique, porque haverá um dia que o seu filho vai ter que edificar a casa dele. E ele vai aprender a edificar com quem? Com você. Você é o modelo. Uma das coisas, hoje eu fiz esse teste. Perguntei para o meu filho. Falei: filho, quando você olha para a mamãe, perguntei primeiro para o pai. A primeira palavra que vem na sua mente quando você pensa no seu pai? Ele falou: meu pai? Meu pai é alegre, meu pai é feliz, meu pai brinca comigo. Essa foi a imagem. É bom, fiquei satisfeita. Falei: ok. E a mamãe? Eu nem vou contar para os irmãos para não pecar. Preciso reverter esse quadro. Mas ele falou umas coisas boas. Ele falou: olha, quando eu vejo você, quando eu penso em você sempre fazendo coisas. Ou para a igreja, ou para a gente. Falei: que mais? E você está sempre brigando. Falei: tá. Faça essa pergunta para o seu filho. Você vai se surpreender com a resposta.
E aí você vai ver, o meu muro está correto ou o meu muro está frágil? Eu tenho criado uma criança que vai ser um edificador ou alguém totalmente desestruturado? Depende de nós. Edifique os muros, proteja a sua casa, proteja os seus filhos, proteja. Não abra mão, pague o preço que for, mas se disponha. Amém? E para encerrar, eu quero fazer algumas perguntas para você. Precisamos construir, amém? Precisamos também reconstruir. Há algo que está faltando? Avalie a sua vida. Precisamos derrubar o que foi edificado de maneira errada. Ou com a ajuda de pessoas que não estão dentro do padrão de Deus. Queremos famílias fortes? Quem quer uma família forte? Você está disposto a pagar o preço por ela? Você quer, assim como Neemias, falar, eu vou lá. Eu vou liderar a reconstrução desses muros. Você quer isso, querido? Você quer que Deus seja o arquiteto? Que Deus construa os seus muros? Você quer que Deus proteja os seus muros? Se posicione. Amém? Precisamos de pais e mães com um coração disposto a isso. Precisamos de esposas dispostas. Precisamos de maridos dispostos a pagar um preço. Tudo que é mais caro tem um preço mais alto. E requer de nós o quê? Dedicação. Eu quero agora que você feche seus olhos. Nós vamos orar. Quero chamar aqui à frente a Kátia, a Ana. Se você acha que você tem que reconstruir os seus muros, querido, vem aqui à frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos ser instrumentos de Deus na sua vida. Peça para o Senhor. Não é para nós que você está com o coração arrependido. É para Deus. Deus, eu preciso mudar. Os meus muros não estão devidamente dentro daquilo que o Senhor pediu. Lilian, vem também, por favor. Sandra, gostaria que você viesse também para estar orando. Peça para o Senhor. Faça uma reconciliação. Reedifique a sua casa. Muda os seus conceitos. Muda os seus valores. Priorize os seus filhos. Peça sabedoria ao Senhor. Peça sabedoria a quem pode te ensinar. Dependa de Deus. Deus querido, nós colocamos, Senhor, a vida de cada um que está aqui diante do teu altar. Deus, eu creio que a vontade do Senhor é que nós tenhamos famílias fortes, famílias estruturadas, famílias protegidas pelo Senhor. Queremos muros, ó Deus, que mostrem que nós somos teus filhos, que nós dependemos do Senhor. Venha com teu poder sobre a nossa vida. Venha operar, ó Deus, de maneira poderosa. Senhor, nós queremos, ó Deus, ser usados para abençoar os nossos filhos. Nos ajude a administrar melhor o nosso tempo. Administrar melhor, Senhor, o nosso dia. Para que nós possamos passar tempo de qualidade com aqueles que o Senhor nos entregou nas mãos. Cuida, meu Deus, e que o seu nome seja glorificado através das nossas famílias, através dos nossos filhos. Que nós possamos olhar e perceber que quem edificou é o Senhor, que quem guarda é o Senhor, que quem protege é o Senhor. Nos ajude, meu Deus, a sermos aprovados e que os nossos muros sejam fortalecidos a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sua morte ali na cruz.